Tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Uma Energia. Estou aqui para ajudar vocês nas redações nota 1000 do Enem. Bom, gente, a gente está refazendo a de 2020, né? Que é um tema bem interessante, né? Vamos tentar fazer a playlist de todas para trazer para vocês, para ajudar vocês aí nos estudos, tá bom? Bom, a gente estava analisando, deixa eu ver aqui, a gente analisou a redação da Isabela, né? Isso, da Isabela, muito interessante, né? Que ela trouxe sobre a Nilce Silveira, né? Sobre o Vincent Van Gogh também, né? Beleza, olha só. Agora a gente vai para da Júlia Vieira, né? Muito interessante também, olha só. Ela citou o filme do Coringa, né? Eu achei muito bacana também, olha só. Lembrando que o tema, né? Vamos voltar no tema aqui para ficar importante para vocês, ó. O desafio. Não, pera, desculpa, estigmas, né? O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Estigma, gente, é uma cicatriz, tá? Uma marca, né, de uma ferida, para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Belezinha, gente. Olha só. Vamos para a redação dela que eu achei muito interessante também, que ela citou o filme do Coringa, né? Olha só, ela já destacou, já começou a introdução dela destacando o seguinte, ó. No filme estadunidense Coringa, o personagem Arthur Fleck, né, sofre de um transtorno mental, o que faz ser episódios de riso exagerado e descontrolado. Lembrando que esse já é o parágrafo da introdução. Né? Então, no parágrafo da introdução, é aqui que você expõe seus argumentos, né? Que o corretor vai entender que seria aí seus argumentos, né? O que você visualiza como a causa desse problema. Então, ela destacou aqui o filme do Coringa, olha que interessante. Aí ela destacou o seguinte, ó, no filme dele, né? Você pode citar filme, música, enfim, o que for da sua preferência, né? Então tá, ó. Para enriquecer aí o seu repertório sociocultural, enfim, para o corretor falar, nossa, esse candidato tem aí uma cultura rica, um conhecimento rico, né? Então é que elas estão um filme, né? Olha que interessante, tudo a ver com o tema, né? Dos estigmas associados às doenças mentais. Ó, na sociedade brasileira, né? Enfim, ela destacou que ele sofre transtorno mental, o que faz ter episódio de riso exagerado descontrolado em público, né? Que seria da patologia, pelo qual é frequentemente atacado nas ruas. Aí já é uma causa do estigma, né? Ó, em consonância com a realidade de Arthur, está a de muitos cidadãos. Olha, contextualizando com o tema, né? Já, olha, voltando no título, já que o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira ainda configura um desafio a ser sanado, né? Muito interessante. Claro, né? Se não fosse, que no caso, um desafio, né? Não seria um problema. O Enem não estaria abordando nisso. Então, achei muito interessante ela reforçando isso, né? Ela destacou aqui, na redação dela, ela está reforçando isso, ó. Isso ocorre. Gente, olha que interessante. Aqui que ela vai destacar os argumentos dela, tá? Eu acho interessante a introdução, né, da maneira que elas fizeram, porque aqui na introdução ela já vai destacar para o corretor qual seria o ponto de vista ao ver dela, que seria as causas desse problema. Então, ao ver dela, qual que seria as causas desse problema? Ó, isso ocorre pela negligência governamental nesse âmbito. Então, aqui, ó, um dos argumentos, negligência governamental. Né, nesse âmbito, seja pela discriminação dessa classe, da parcela da população verde e amarela. Dessa maneira, é imperioso que essa chaga social precise ser resolvida, tá? A fim de que o longa norte-americano, né, que seria o filme, não mais reflita no contexto total da nação. Então, olha só, ela vai destacar aqui, ó, seja pela negligência governamental, seja pela discriminação dessa classe por parcela da população verde e amarela, enfim. Então, ela destacou como argumento, o primeiro, negligência governamental, tá? Ó, negligência governamental, e o segundo, discriminação dessa classe. Beleza? Então, olha que interessante. Então, gente, a partir daqui, o que a gente pode ter em mente? Ao longo da redação dela, ela vai o quê? Defender esses argumentos. Olha que bacana. Então, a gente já pode inferir aqui, né, deduzir aqui, que no primeiro argumento dela, ela vai, com certeza vai destacar sobre a negligência governamental. Vamos ver como que ela vai abordar aqui a negligência governamental como uma das causas desse problema? Vamos lá? Olha que interessante, ó.
Quer ver? Deixa eu tirar isso daqui. Beleza. Vamos lá, ó. Primeiro parágrafo argumentativo. O que que ela vai falar? Né? Primeiro argumento aqui, o que que ela vai destacar? Né? O primeiro argumento, ó. Nessa perspectiva, acerca da lógica referente ao transtorno da mente, é válido tomar um aspecto supracitado quanto à omissão. Pronto, já destacou aqui, ó, que interessante, ó, negligência, ó. Omissão estatal nesse caso. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país que apresenta o maior número de casos de depressão da América Latina. O mesmo diante desse cenário alarmante, os tratamentos de doenças mentais, quando oferecidos, não são, na maneira das vezes, eficazes. Isso acontece pela falta de investimento público em centros especializados no cuidado com essas condições. Olha que ela destacando a negligência governamental, né? A falta de investimento público. Então, olha que interessante. Isso é uma das causas aí desse problema, né? Dos estigmas associados às doenças mentais, né, na sociedade brasileira. Claro, né? Isso contribui para ser um problema. Uma vez que você não tem investimentos públicos, essa negligência governamental, como que esse problema vai ser sanado, né? Ó, sobretudo, aqueles de menor renda não são devidamente tratados, contribuindo para a sua progressiva marginalização perante o corpo social. Esse quadro de inoperância das esferas de poder exemplifica a teoria das instituições zumbis, do sociólogo Zygmunt Bauman, né? Zygmunt Bauman, que descreve como presentes na sociedade. Mas, gente, olha só, Zygmunt Bauman, né, é um sociólogo, um grande nome aí da sociologia, né? Então, é importante destacar que ela citou um sociólogo, né, para reforçar o argumento dela. Que interessante, né? Ó, esse quadro de inoperância das esferas de poder exemplifica a teoria das instituições zumbis, do sociólogo Zygmunt Bauman, né? Que as descreve como presente na sociedade, mas que não cumprem seu papel com eficácia. Então, ela citando o sociólogo para poder complementar o argumento dela sobre a negligência governamental. Olha que interessante. Desse modo, é imprescindível que, para a refutação da teoria do estudioso polonês, essa problemática seja revertida. Beleza, né? Olha só que interessante. Então, ela trazendo aqui, ó, quem tem menor renda não são devidamente tratados, contribuindo aí para a marginalização perante o corpo social. Gente, tudo a ver, né? Uma vez que você não tem recursos para isso, como que você vai sanar esse problema, né? Então, tudo a ver, né? Olha que interessante. Aí, agora o segundo argumento dela, que seria o quê? Ela primeiro citou a negligência governamental, né? Ó, negligência governamental. Agora ela vai citar aqui, ó, discriminação dessa classe por parcela da população verde e amarela. Ou seja, ela citou a própria população discriminando. Isso é claro que é uma causa desses problemas também, né? Uma vez que você tem uma sociedade que discrimina, fica muito mais difícil você solucionar um problema, né? Então, como que ela vai abordar isso aqui, ó? Descasos da esfera. Aqui, ó, segundo argumento. Cadê? Achei interessante, ó. Paralelamente ao descaso das esferas governamentais nessa questão, é fundamental aqui, ó, o argumento dela, ó, o debate acerca da aversão de parte dos civis no grupo em pauta, né? Uma vez que ambos são impasses para sua completa socialização. Esse preconceito, ela citou o próprio preconceito da sociedade. Olha que interessante, um argumento muito interessante, né? Que ainda contribui para ser um problema. Se dá para os errôneos ideais de felicidade disseminados na sociedade como metas universais. Entretanto, essas concepções segregam os indivíduos entre fortes e fracos, em que tais fracos geralmente integram a classe em discussão, dado que não atingem essas metas estabelecidas como estabilidade emocional. Olha que interessante, né? Por consequente, aqueles que não alcançam os objetivos são estigmatizados e excluídos do tecido social. Tal conjuntura segregacionista, os que possuem algum tipo de transtorno, nesse caso, na teia social, né? Dessa maneira, essa problemática urge a ser solucionada para que o princípio da alemã
para que o princípio da alemã seja validado no país tupiniquim. Então, olha que interessante, ela citando aqui sobre o Brasil, né? E deixa eu ver aqui. Tá, olha que interessante, ela citando aqui partes civis, preconceitos, metas. Gente, ela reforçando aqui que a sociedade, né, ela, aqui no caso, né, o preconceito da própria sociedade é um problema, tá? Resumindo aqui, vamos resumir o que ela quis dizer. Ela quis dizer que o próprio preconceito da sociedade, quando você tem uma sociedade discriminatória, isso ainda é um problema, tá? Isso ainda contribui para ser um problema, né? Uma vez que, se as próprias sociedades não ajudam, né, fora o descaso governamental que ela citou como argumento, você ainda vai continuar tendo um problema, né? E ela citou aqui, ó, seja validado no país tupiniquim, né, no Brasil. Ou seja, ela reforçando o segundo argumento dela, eu vou até voltar aqui para vocês, para ficar mais fácil para vocês visualizarem, ó, a fim de discriminação dessa classe. Então, aqui está um argumento também muito interessante, né? Uma vez que você tem uma sociedade que ainda discrimina, fica muito mais difícil você combater esse problema. Então, aqui ela citou isso também como causa, tá? E a negligência governamental, que eu achei super interessante, um ótimo argumento para ser abordado, né? A própria sociedade, né? A própria sociedade discriminando, então, assim, ainda isso é um argumento, né, muito válido, né, se você não tem uma sociedade que contribui, como que você vai solucionar esse problema, né? Então, olha que interessante, agora vamos para a conclusão, como que ela vai solucionar esse problema, né, o parágrafo conclusivo. Sempre gosto de brincar que esse parágrafo é aquele que você, que o Enem, ele te joga um problema, né, que você tem que citar as causas, que são os argumentos seus, né, o que tá causando, e ele fala assim, ó, soluciona esse problema para mim. Então, como que você vai solucionar esse problema? Como que ela vai solucionar esse problema, né? Aqui que tá, ó. De que maneira, quem, né? Tem que ser detalhado, viu, gente? Não basta só você citar avulso, assim, né? Se você citar sem detalhamento. Ele quer quem, de que maneira, como que vai ser solucionado, ó. Então, vamos lá, ó. Como que foi aqui a solução desse problema ao ver dela, ó. Portanto, são essenciais medidas, né, operantes para a reversão do estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Ou seja, ó, para isso, quem compete ao Ministério da Saúde fazer o quê? Investir na melhora da qualidade dos transtornos a essas doenças nos centros públicos especializados de cuidados, né? Ela não citou a negligência governamental, aqui ela está citando o Ministério da Saúde para intervir, né? Como? De que maneira? Na melhora dos tratamentos de doenças de centros públicos especializados de cuidados, destinando mais medicamentos e contratando, olha que interessante, ó, por meio, ela até citou de que maneira, né, contratando por concursos mais profissionais da área, como psiquiatras e enfermeiros, então ela citando aqui uma intervenção governamental, né? Isso deve ser feito, olha só, ela citou outra coisa importante, ó, por meio de recursos autorizados pelo Tribunal de Contas da União, órgão que opera feitos públicos, com o fito de potencializar o atendimento aos pacientes e oferecê-los um tratamento eficaz. Gente, excelente, né? Olha que interessante, ela não citou somente o Ministério da Saúde, ela citou como que isso vai ser feito, ela ainda citou o Tribunal de Contas aqui, né, para realizar concurso para contratar esses profissionais, ou seja, muito interessante, né, bem detalhada a intervenção dela, gostei demais, ó. Ademais, ela ainda citou outra, ó. Palestras devem ser realizadas em espaços públicos sobre os malefícios das falsas concepções de prazer e da importância do acolhimento dos vulneráveis. Por quê? Lembra que ela citou aqui a discriminação da própria sociedade? Olha ela citando aqui acolhimento dessa sociedade, né? Palestras para conscientizar a própria sociedade a não discriminar esse público, né? Que sofre esses transtornos de doenças mentais. Olha que interessante. Então, ela citou aqui o Ministério da Saúde e agora está citando aqui palestras, né? Em espaços públicos, ó. Assim, os ideais inalcançáveis não mais serão instrumentos segregadores e, finalmente, a cotação de Fleck não mais representará os brasileiros. Quem é Fleck aqui no caso, né? Ela tá citando o Coringa, né? O personagem do filme Coringa. Então, tudo a ver, olha que interessante. Ela colocou um filme, né? Aqui no comecinho, ó. Ela citou o filme do Coringa, muito interessante, né? Que se você for analisar, é um personagem que sofre transtornos mentais, né? Achei até interessante
que eu vi um negócio de uma psiquiatra, né, falando que ele era psicopata ou ele... Tem um negócio, achei interessante, depois vocês pesquisam sobre o assunto, que ele não era psicopata, que no caso ele sofreu um trauma, né? Geralmente a psicopatia a pessoa já nasce sem sentimento, aqui no caso ele foi induzido, ele sofria isso, é muito interessante, depois vou tentar pesquisar o documentário para vocês. Ele sofreu um trauma, então ele tinha sentimentos, né? Ele sofreu, foi devido a um trauma que aconteceu na vida dele que ele se tornou um vilão. Então, assim, é bem interessante o filme dele, é bem interessante. Eu, nossa, achei super interessante a redação dela em abordar esse caso, né? Que tantas outras pessoas sofrem com esse tipo de doenças mentais e são discriminadas. Então, assim, tudo a ver com o tema da redação, né? Tudo a ver o argumento dela. Parabéns, muito interessante a redação dela e muito legal a proposta. Achei muito interessante. Ela colocou aqui Tribunal de Contas, o meio, né? Concurso, gente, sabe? Várias coisas interessantes. Gostei demais, muito válido o argumento dela. E é isso, gente. Parabéns, né? Pela redação. Créditos ao site do G1, né, que disponibilizou as redações. Então, assim, gente, assistam muitas redações, treinem, leem, que vai ajudar muito vocês a melhorar aí a estrutura de redação, sabe? Tomara que ajude muito vocês aí a poder, né, construir um modelo de redação. Não tentem adivinhar o tema, não se preocupem tanto com o tipo de tema que for cair, e sim em como fazer uma boa redação. Eu acho que a estrutura dela é o principal, tá? Então, espero de verdade ter ajudado vocês. Vejo vocês aí nos próximos vídeos e bons estudos. Créditos ao site do G1. Parabéns pela Júlia, né? Autora da redação. Tem playlists. Então, assim, não deixem de dar uma lida. Vai ajudar muito vocês, né? A melhorarem aí a maneira de vocês fazerem uma redação. A estrutura é fundamental aí para vocês conseguirem ter um modelo, né? Para vocês conseguirem ter um norte de como fazer, né? Então, assim, como construir os argumentos, como fazer uma proposta, né? Espero de verdade que tenha ajudado vocês, tá bom? Créditos ao site do G1, vou deixar o link. Parabéns à autora da redação. E vejo vocês aí nos próximos vídeos, né? Parabéns a todos os inscritos e bons estudos para vocês. Até a próxima!